16 de setembro de 2024, Estados Unidos. Nesse dia, Hollywood passaria por mais um tsunami no red carpet. Puff Daddy, um dos nomes de referência no mundo da música americana, seria preso, trazendo uma avalanche de crimes que parecem manchar para sempre a calçada da fama das maiores celebridades mundiais. Confira o que se sabe até agora sobre as festas de Diddy, como ele também é conhecido, que guardam segredos inimagináveis. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final e você vai vir comigo até o final deste meu reencontro com a minha amiga, a Juliana Moreira Leite, ou a Julie Milk, ou a Ju. Né? Como tem. Uma pessoa mandou, eu estava no Ticaracatica, uma pessoa mandou assim, fala para Juliana ou Júlia M. Leite I. Falei, mas gente, eu não sei quem é. Quem estão falando? Aí eu falei, não, você está falando da Juliana Moreira Leite. Com esse sobrenome, a gente não pega e põe M. Leite. Claro, não. Fala Moreira Leite total. Seja sempre super bem-vindo aqui, o canal é sua casa também. Você está muito bonita, aliás, você estava falando isso antes, então faz o seu elogio aqui pessoalmente também para todos. E na hora que começou esse caso do tal do Puff Daddy, ou depois virou Didi, depois sei que lá, eu falei, não, esse eu tenho que fazer com a Juliana, porque como é a pessoa que eu conheço com mais jornalismo pop, cultural que eu conheço, você está sempre por dentro de tudo. Então eu falei, a melhor pessoa para me contar também, porque é uma árvore genealógica das celebridades, é um red carpet do crime, né? Isso é uma coisa impressionante. O que acontece? Vamos começar por quem? Vamos começar entendendo quem é a personagem principal, que é esse... Como é que é o nome dele? Puff Diddy? É Sean Combs, aí ele chama de Puff Daddy ou de P. Diddy, né? Ele foi trocando, eu não sei se foi por causa da numerologia. Se lembra? O Prince também trocou de nome, também. Eles trocam. Então, hoje em dia, eu acho que ele vai por P. Diddy, né? Ele é um rapper, mas também é dono de uma gravadora que grava, né, artistas, e investiu várias coisas, ficou milionário e virou uma pessoa muito importante nesse métier da música black americana. Cara, é muito complicado essa história, porque tem uma cultura que eu chamo a cultura do silêncio por trás, né? Porque tem anos que as pessoas vêm falando o horror que é o Puff Daddy. E ele era amigo de todo mundo, das pessoas mais importantes. Aí vai desde o Obama, que obviamente eu não estou dizendo que estava envolvida nada disso, né? Mas ele era pessoa muito influente. Mas como que ele conseguiu? Só uma coisa, ele é Didi por causa do Didi mesmo? Didi, o Renato Aragão? Não, eu acho que isso é brincadeira. Eu acho que é brincadeira, eu não sei. Eu acho que aquilo não é brincadeira. O Renato Aragão falou isso no Jô, não foi? Foi, mas eu acho que o Puff Daddy nasceu em Nova York. Eu não sei, eu acho que... Não, a mãe dele, é que a mãe dele é angolana, pelo que ele disse. Que o Didi conta pro Jô Soares há muitos anos atrás. Bom, o Jô estava vivo. O nome dele é Sean Combs, né? E não tem Didi, depois, né? Não tem, é Sean Combs. Aí depois virou Puff Daddy e por último ele virou P. Diddy. Entende? Não era nem o primeiro nome dele de artista. Agora que ele vai por P. Diddy. Eu tenho a impressão que tem a ver com a coisa de numerologia. Esse pessoal muda de nome, né? Sei lá. Porque tá viralizado isso em todos os lugares. Sim, eu vi no seu Instagram, até gostei da sua brincadeira, perguntando se ele participou das freakouts lá deles. E a gente vai entender o que são essas freakouts. E ele fala, né, que o Didi, que esse Puff Diddy quis conversar com ele, porque a mãe dele era angolana, e pôs o nome dele de Didi porque via os Trapalhões na Angola.
Mas concordo com você, se ele nasceu em Nova York, mesmo a mãe sendo angolana, e o nome dele não tem Didi, fica Não, estranho. não, virou agora o P. Diddy. Podia ser um Sean apelido, de repente. deve A ser mãe pode ser que a mãe dava dele por causa do do Didi. Isso aí Didi. pode ser. Eu confesso que eu não sei. Você tem É. razão. Eu fiquei Bom, brincando, né? é, eu Porque eu adorei. não sei. Pedalando, pedalando com a Calói. Quem que não tem nossa cidade que não lembra disso? Gente, Agora, era uma tristeza, né? Na hora que entrava isso, a gente sabia que ia vir um que ia fantástico. acabar. Ia vir o Aqui ia Fantástico, ia acabar. vir. E no dia seguinte eu tinha aula de manhã e eu Era tinha um que horror. correr. Então, mas por que que ele se torna tão. Ele vem de uma família com dinheiro e de poder, ou ele vai se Não, tornando. nenhum O passado desses. dele constrói ele desse tamanho como? Como que ele fica tão grande? Cara, ele se lançando na música. Teve uma época ali nos anos 80 e no começo dos anos 90 que o rap, né, negro, ele foi para o mainstream, né? E aí toda essa galera, não, toda essa galera era muito pobre, desde ele, desde o Jay-Z, todo mundo sem dinheiro. E aí ele foi fazendo as coisas certas, e aí ele se tornou muito famoso. Agora, o negócio ali, que é muito esquisito, é que eu falo, é porque, olha, por exemplo, o Eminem, aquele cantor que é o meu rapper favorito, ele tem duas músicas, uma que ele lançou lá atrás e uma que ele lançou esse ano, antes desse escândalo sair, na qual ele chama o Puff Daddy de rapist, de estuprador. Ele faz uma brincadeira, que igual o Eminem faz, que com a brincadeira de letras e tal, mas ali você vai juntando, ele chama, ou seja, a galera da indústria da música que não participava dessas festas, era conhecido essa violência que ele fazia, entende? Eu não sei se você ficou sabendo, eu li. Os filhos dele estão dizendo que é mentira, mas eu não acho que é mentira, não. Eu vou te dizer por quê. O Sean Combs teve uma namorada, duas. A primeira mãe, né, dos filhos dele, que é a mãe dos filhos dele, chamava Kim Porter. Ela morreu. Aí agora tem as teorias de conspiração, porque aparentemente ela era muito saudável e morreu de hora para outra de pneumonia, né? Porém, Beto, isso pode acontecer. Se lembra o que aconteceu aqui com a Isabel do vôlei, que é até tia do meu ex-namorado? A Isabel estava, não é? Estava Sim? ótima, pegou a pneumonia e foi. Então, eu não estou dizendo. Só que essa moça tem um livro que foi lançado no Amazon, que seria os diários dela, que ela entregou para um amigo e mandou lançar caso ela morresse. E ela morreu quando? Eu não lembro, talvez uns 2, 3 anos, já tem um tempo ela morreu. As causas da morte dela são muito estranhas. Bateria Eu até fui com ler. Covid. Pode até ter sido Covid. E aí acabou que. Eu li tudo um pouco, achei um pouco estranho agora, gente, sabendo, mas pode muito bem que a causa final foi pneumonia, tá? Alguém estava em casa, quando viu, de manhã ela estava morta. Aí, obviamente, o pessoal da teoria de conspiração diz que ele mandou matar. Eu li o livro todo. Os filhos dela, que são filhos, né, do Puff Daddy, disseram: não, minha mãe nunca escreveu esse livro. Mas, cara, é uma riqueza de detalhes, Beto. É uma riqueza de detalhes que fica difícil não ser verdade, Tipo o sabe? quê? Qual um E detalhe forte que Cara, você falou? Só uma só todas as dela. coisas que todo mundo sabe. O Puff Daddy, aí vou até falar, eu acho que você vai concordar comigo. O Puff Daddy, ele é gay enrustido. O porquê que eu falo isso? O enrustido, para a mulher, não uma pessoa gay que vive essa sexualidade plena, mas aqueles que não se assumem e que, para a sociedade, vivem o heterossexual de fachada, esse é o homem mais perverso para a mulher. Ah, com Porque certeza. ele odeia. Eu passei por isso. Eu passei por isso. E a perversão vem desse ódio de ter que, entendeu?
fazer um papel que ele não gosta. A mulher se torna o ícone do ódio que ele tem por tudo, por ele ser obrigado a se fazer de hétero, pela Por ele não sociedade, ser só mulher. por ele não necessariamente você ser gay, você não quer ser mulher, mas eu digo assim, você pega aquela mulher que está sendo sua fachada e ela vira o ícone do seu ódio por um todo, mas ela não tem culpa, você que está inventando Não, e Beto, está eu vivendo passei no por escuro. isso. E aí você entende muita coisa, entende? Vem uma perversão que é essa coisa da pessoa é a pior. Aí fica, fala até para as suas seguidoras, pior tipo de homem para mulher é o enrustido, aquele que não se assume. Então, no Detalhes, ela conta, e aí a gente vai discutir mais sobre todas as acusações. O Puff Daddy transava com homens o tempo inteiro, ele abusava de meninos menores. Então, no livro tem ela contando que ela fala assim: ah, você não quer, porque ele saía do quarto, ela não dizia o nome, transando com alguém bem famoso. Ele falava assim: você não quer que eu conte que você é gay. Aí ele tacava a paulada nela. Não, e todas as coisas de gravações, os freak-offs, ela conta todos os detalhes. E os detalhes que estão no livro é a mesma coisa que essa namorada falou, a segunda, e todas as outras. O que ele fazia? Ele gostava de contratar homens para transar com as mulheres dele, tá? E ele Mas ficava elas se assistindo. querendo, não. Não, não querendo. Então é Elas uma violência mesmo. assistindo e ele se masturbando. Isso era o fetiche maior dele, tá? Fora isso, ele também. Vamos explicar o que são esses freak-offs Eu que ia a perguntar, gente o que está. que é o freak off? Cara, é o seguinte: eram basicamente orgias onde ele contratava garotas de programa e garotos de programa, tá? Que tinham que ficar transando com aí eram convidados, com as mulheres dele, durante dias sem parar. Ele dava muita droga, era êxtase, ketamina e aí eu até anotei, é uma que é para cavalo, sabe? Que o É pessoal ketamina, toma. não é? Ketamina para cavalo. Então, o GHB, o Aquele GHB, é GH, isso. aquele D É, já, que sei lá, tá. é isso. É a ketamina e o GHB. E aí, essas pessoas que ele contratavam eram obrigados a ficar transando 5, 6, 7 vezes seguidos. E eles eram drogados contra a vontade deles. O Puff Daddy dava drinks, é isso que a pessoa está falando. E depois, às vezes, os prostitutos e as prostitutas estavam tão cansadas que lá nesses free-cops eles tomavam soro na veia para poder se recuperar. E Ou seja, tem ele tinha uma uns. equipe médica junto. Não, tinha tudo. Aí que eu falo que tem a cultura do silêncio. Parece as Porque histórias do Klein lá, que faziam essas coisas todas. Também que tem segurança, que tem isso, que tem. tudo o pessoal do hotel, segurança, médicos, enfermeiros. E outra coisa, eles não podiam ir embora se quisessem, eles apanhavam, tá? Isso ficou claro, que o Puff Daddy batia em todas as mulheres, todas, batia em mulher, batia em menino. Cara, ele é Ele é um pior que o perverso. Jeffrey Epstein. Ele é um perverso no Ele é maior perverso. nível. Ele é É, é. realmente. Ele é mau. Não, E ele ele é tem. E é o mau. pior dos maus porque ele tinha uma coisa que é o poder da celebridade, né? Então, pessoas que até se sujeitariam a passar isso por ele, pensando, Weinstein da vida, pensando que lá na frente pode ganhar alguma coisa. Ah, Ele, não, várias. ele se utiliza do poder real que ele tem para conseguir exercer o mal de verdade que ele é, né? Então, até queria conversar com você. Essas duas namoradas, o livro da Kim Porter, ela conta detalhes, gente, que, desculpa, para mim, se eu fosse um advogado lá, sei lá, de defesa ou de acusação, se eu fosse um juiz, alguém vai contar um caso.
eu vou ficar preso nos detalhes, e os detalhes, eles fazem sentido. O livro, tá? Que foi lançado antes dessa sair tudo isso. Detalha tudo isso que a gente está sabendo, mas num nível, por exemplo, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. O Puff Daddy, ele ganhou muito dinheiro. Eu não sei se você sabe disso, lá nos anos 90, tinha os rappers do East Coast e do West Coast. Aí que seria East Coast, pessoal de Los Angeles, Sim, West Coast, pessoal de Califórnia. Nova York. E eles não se davam bem. Morreu o Biggie, né, que era supostamente grande amigo do Puff Daddy, e morreu o Tupac. Cara, no livro dela, ela conta que o Puff Daddy tentou transar com o Tupac, e o Tupac não, que o Tupac não era gay e não aceitou, e dali criou uma rixa para sempre. E ela ainda acusa o Puff Daddy, não só de ter matado o Tupac, tá no livro, como ele sabia que iam matar o Big, que era o suposto maior amigo dele, que ele lançou. E aí ele pega e não fala nada, fica com todo o dinheiro dele. Aí ela descreve um almoço que a mãe do Big vai com o Puff Daddy, dizendo que estava sem dinheiro para pedir, né, os direitos autorais das músicas, e o Puff Daddy fala, não, não é bem assim, tem os advogados, porque ele me deve o que eu botei. É tudo muito detalhado, é tudo. E as agressões que ela sofria, e é basicamente a mesma história da segunda namorada dele, entende? Só que no dela tinha um agravante, porque como ela tinha filhos e ele ameaçava ela com armas, com violência física, com, sabe? Então, era... Para mim, esse livro é verdade, tá? Os É, filhos, ó, obviamente que os filhos vão dizer que não é verdade, eles foram dizer que a mãe não escreveu, a mãe não deixou para os filhos, foi um amigo que publicou. Agora, tem outra coisa também, tem que o filho mais velho do Puff Daddy está envolvido nesses freak-offs, que então, eu ia transava perguntar, também. nesses freak-offs iam quem, assim? Iam grandes celebridades? A gente já sabe Aí quais celebridades que estão dentro disso? Aí que a gente não sabe, porque é o seguinte: bom, vai aparecer. Quer dizer, se não matarem ele, né? Igual fizeram com o Jeffrey Com, é, Epstein. é, é. Eu acho que o Jeffrey Epstein foi matado, tá? Ah, É a sim, minha todo teoria. mundo. Não, ali é. É, Só que ninguém é, imaginava que talvez esse Didi também tem, esse Puff Daddy, que o Epstein tivesse uma casa tão cheia de câmeras sem ninguém saber. Aquelas câmeras em Nova York foram descobertas depois da morte dele. Ou durante a investigação. Então, quem matou achou que estava matando a memória. Só que a memória é. são HDs e HDs que saíram daquela casa e ainda não foram liberados as pessoas que estão ali usando e abusando de prostituição, que é crime nos Estados Unidos, e principalmente lá, e também de menor de idade, né? Então, imagina, vão sair celebridades altíssimas da casa do Será Epstein, que vão? Eu que acho que é dele mais também tem. celebridade, né? Não, Não, políticos. mas o Didi já está Políticos, na mão. Políticos. políticos, Uhum, empresários. uhum. O que eu digo celebridade, não só o que Ah, anda tá. no red carpet de Hollywood, mas que também passeia por lá, porque se mistura muito nos Estados Unidos o dinheiro com o cinema, O e, político, com total. político, com tudo. Né? Total. Então você tem uma coisa que vai sair muito do Epstein. Agora, do Didi, alguém sabe se ele. Porque uma pessoa tão perversa gosta de se ver depois de novo no seu Não, próprio tudo exercício do gravado. mal. Não, Então, deixa eu falar, tudo gravado. Quando a polícia chegou lá, o que aconteceu? Eu vou contar. Ele namorou essa Cassie Ventura por 10 anos, que queria ser cantora. Então é isso que eu estou dizendo. Todas elas, a outra queria ser atriz e modelo e achou que ele ia lançar. E no livro ela conta várias coisas que ela ia, que ele arrumava, mas que ela não conseguia, até para ela ficar, né, sobre o poder dele. Essa Cassie também é cantora, mas a gente nunca ouviu falar e achava que ele ia lançar ela, né? Ela, a Cassie Ventura, que no começo eu até fiquei com raiva, mas depois eu entendi, ela quem ano passado, né? Ou foi esse ano? Ai, já perdi conta. Ou, acho que foi não, tudo esse bem, ano. nesse período agora. E aí ela
entrou na justiça contando tudo desse esse abuso que ela passava, aí violência física, psicológica, estupro, blá, blá, blá. Só que em 24 horas ela desistiu, tirou a queixa e ela ganhou 20 milhões do Puff Daddy para ficar calada. Porém, graças a ela, ela tacou no ventilador, entende? E aí a justiça americana foi atrás. O que a justiça atualmente, tá? Os feds, como falam nos Estados Unidos, estão acusando ele de as acusações que ele enfrenta é conspiração de extorsão. Por que ele fazia? Ele gravava essas pessoas e ele fazia Chantagem. chantagem. Extorsão, é? Te extorquia. Exatamente. Tá. Conspiração de extorsão, tráfico sexual por força. Sim, porque olha só, tudo bem. A prostituição é proibida nos Estados Unidos, a não ser em Nevada, né? Nevada, Lá, em que Las pode. Vegas lá. Em Las Vegas. Ele pegava esses meninos e meninas, levavam para lá, tá? Mas tinham outras pessoas que ele conhecia, isso eu vi o advogado falando, em festas, em ambientes assim sociais, e falava, vamos lá em casa para a festa. Chegava lá, a pessoa era drogada, e acordava sem roupa 2 dias depois, Nossa. acordava cheio de hematoma, entende? Tráfico sexual por força, fraude ou coerção, porque é isso que ele fazia com as pessoas, e, cara, e transportes para fins de prostituição, tá? Isso é o que ele está sendo acusado. Agora, eu não sei se você viu, anteontem, um advogado do Texas apareceu, está representando 120 novas vítimas dele. Entre essas vítimas, tem meninos que na época tinham 9 anos, 14 anos e 15 anos. Quer dizer, então, além de tudo, ele era pedófilo, né? E Nossa, ele conseguiu. Ele fez um checklist desses criminosos sexuais de tudo, né? Ele eu foi nunca homem, vi algo mulher, tão criança, perverso. tudo. Ele consegue por tudo. Agora, sempre, é o que você falou, sempre se falou dessas festas. Por que chama freak out? É porque ele chamou de É freak freak out. office, Ah, freak freak off. office. Ele Porque que inventava, eu não sei. Mas é o deixa eu nome te que ele explicar, deu. ele deu, até que vocês têm que entender. Porque tem reportagens, eu estava vendo de alguns, eu esqueci o nome, um desses famosos falando assim, porque eram famosos, né? Ah, acho que foi no Howard Stern. Você, eu ouvi dizer que as festas do Puff Daddy são uma loucura. Você foi, eu falei assim, não, no horário que eu vou, não. Aí depois eu ia embora. Aí por isso que as pessoas têm que entender que quando vocês veem lá Leonardo DiCaprio, sei lá, Denzel Washington com a mulher, entende? A festa, isso várias pessoas já explicaram. Eu já vi em vários programas americanos sérios, tipo Law and Crime, que é assim. Tinham 2 festas dentro dessas white parties, que ele chamava, né? As festas brancas, que todo mundo ia de branco. A festa que ele falava que era dos menores, quando dava meia-noite, ele falava: agora a festa vai É começar. o freak off. Os freak-offs iam começar e muitas pessoas iam embora. Porém, lógico que tem muita gente famosa que ficava. Diz que, assim, por exemplo, tem uma outra mulher, Beto, que está representando 2 mulheres que também foram abusadas, e elas contam, essa mulher conta que ela tem sob a guarda dela um vídeo que tem uma pessoa muito mais famosa que o Puff Daddy participando de uma orgia. Que tudo Tá? bem se a pessoa quer participar de uma orgia, o problema é dela. O problema é você forçar pessoas e a pessoa que está na orgia sabe que ali tem pessoas forçadas. Mas eram forçadas e muitas Então, dessas esse é o problema. pessoas, claro, muitas Porque, dessas pessoas assim, eram drogadas. Esse que é o problema, não sabiam nem que estavam sendo drogadas, entende? E elas não podiam ir embora. Ele ameaçava.
E ele filmava tudo. Então, se alguém falasse alguma coisa, ele ameaçava expor elas com isso. Cara, o cara era um monstro. O que me chama atenção, Beto, é que esses abusos vêm acontecendo há décadas. Sim. Então, tem essa cultura do silêncio, entendeu? Ele drogava essas pessoas para que elas não tivessem condições de ir embora. Cara, no livro dela, é isso que eu falo, no livro, que eu não sei se é verdade, no suposto livro da Kim Porter, ela basicamente diz que ele sabia, que ele diz que ele matou o Big porque ele sabia que iam fazer isso com o Big e não falou nada porque ele queria dinheiro. E aí ela fala que porque ele ficou muito famoso cantando uma música, ele pegou aquela música do Sting, fez uma música Every Breath I Take, acho que foi a música mais famosa do Puff Eu Daddy, que ele realmente, faz. eu procurei no Spotify, eu acho que eu nunca ouvi esse homem cantando. Procura essa que você vai conhecer. Ele Tá. pega aquela Every Breath You Take, mas ele faz uma homenagem ao Big. Mas assim, ela conta a história toda, que aí a mãe do Big pode falar ou não, se é verdade, que ele roubou todo o dinheiro da família do Big, que ele sabia que ia morrer, e ainda ganhou o dinheiro fingindo que era maior amigo. Cara, então vamos lá. Várias pessoas ele queria transar, aí ela conta outros famosos que ele queria transar e que falava assim, opa, e pulavam fora. O que mais me chamou a atenção, né, foi o... Não, como é o outro que eu acabei de falar? O outro bonitão que morreu assassinado era o Big Você e o falou. Tupac, tá? Outra coisa que ele tá... tem um cara chamado Kid Cudi, que uma época, aí a namorada dele, a Cassie, e ele terminaram e ela começou a sair com ele. Aí ele simplesmente foi lá e explodiu o carro dele, igual máfia. Mas isso está no processo, tá? Isso tá, que ele explodiu. Ele era um cara perigoso. E o Kid Cudi também acusa ele de tentar ter relações sexuais com ele forçada. Ele se forçava nos homens, entende? Era uma coisa O assim. Justin Bieber, ele que lançou, não foi? Cara, isso aí tem. Como é que posso falar, né? O Justin Bieber foi. Não, porque o Justin Bieber ele foi descoberto pelo Usher. Quem lançou o Usher foi o Puff Daddy, né? Eu acho que quem lançou o Justin Bieber foi o Usher, mas é tudo ali. É tudo junto. Justin Bieber é uma. Nós todos achamos que ele aconteceu com ele mais do que ele queria, porque ele era um menino super doce, gentil e ingênuo. Na hora que ele entrou nessa turma, ele despirocou, ficou drogado, ele participava dessas festas, e aí ele, graças a Deus, aí nesse caso eu falo, porque a religião muitas vezes ajuda muito essas pessoas. Ele foi para a igreja, casou com uma menina também super bonitinha, mudou. Não, tem vídeo do Justin Bieber falando assim: eu ia morrer de tanta droga. Ah, E eu ele tem ouvi uma isso daí. música Porque a linda, própria né? Selena Gomez termina com ele quando ele entra muito forte nesse universo. E a Selena Gomez Exatamente. sai disso, ela fala, não quero, não é pra mim. Exatamente. E aí, uma hora ele fala: eu vou morrer. E aí, ele conseguiu, segundo ele mesmo fala, através da igreja e através desse amor que é com a ele. Mas as músicas dele, ó, tô aqui, eu tenho vontade de chorar. É um cry for help que ele escrevia, era um choro pedindo, sabe? E ele conta entre as palavras que ele viu o pão que o diabo amassou ali. Isso eu tenho, para mim, eu tenho certeza que ele foi abusado pelo Puff Daddy e por toda essa galera. A O gente não pode subtexto falar. é, e ele não fala, né? Ele não apareceu Não, ele ainda. não fala, mas ele, se você for ouvir as músicas dele, tem uma música dele chamada Lonely, que ele fala I was just a kid, maybe that's Olha, what the price I pay for the fortune and fame at an early age.
Nossa, eu era uma criança e eu tive que pagar o preço para o ser. preço por essa fortuna e essa fama sendo novinho. E ele canta chorando. Olha, eu fico arrepiada. E várias outras. E tem umas fotos na época que ele estava saindo, que o paparazzi filmando ele, o Justin Bieber saindo da igreja aos prantos, aos prantos. Cara, esse menino viu mais do que devia. Imagina. O Usher falou alguma coisa? Não, não vai falar nada, não. Agora, tá todo mundo com o dedo É. assim. O Usher, eu vi uma entrevista dele com. Porque ele também foi novinho pro Puff Daddy, no Howard Stern. E o Usher fala: não, realmente eu vi coisas que não devia ver. Aí ele falava assim: tem o que chama do P. Diddy Camp, né? Tipo o campo de férias, né, do Puff Daddy. E aí o Howard Stern pergunta assim pro Usher: tá, você deixaria o seu filho participar desse camp que você participou? Ele falou: de jeito nenhum. Então, entende? Entendedores entenderão. Beto, tem várias. Beyoncé e o Jay-Z, o marido da Beyoncé, é super amigo dele. Pois é, então a gente não sabe se o vídeo é dele. Agora, o Jay-Z, ele é muito mais poderoso que o Puff Daddy. Porque Jay-Z é amigo de todos os presidentes dos Estados Unidos, amigo íntimo, assim. Ele Casado tem com a uma Beyoncé, né? com a Beyoncé. E o Jay-Z tem uma relação com a política muito forte, até porque, justiça seja feita, o Jay-Z faz muito pela comunidade negra. É muito. Assim, eu sei porque toda vez, por exemplo, que tem um menino negro que é assassinado pela polícia americana, é engano, e sempre tem. O Opa. Jay-Z é o primeiro a ir na família, a ajudar, a pagar advogado, sabe? Ele é um cara que ele give back, ele realmente ajuda, e com isso ele virou. Agora, a gente não sabe, estão dizendo, né? É aquilo que eu falei. As pessoas têm que falar, porque eu já vi gente falando assim: ah, o príncipe Harry, pelo amor de Deus, gente. Que o O príncipe Harry príncipe foi na festa também dele. festa, são duas festas dentro de uma festa. E tem outra coisa, todo mundo explica que tem um tipo VIPão, que é a galera do Free Coffee, entendeu? Ali no VIPão, você acha que se tivesse vídeo do príncipe Harry Ah, mas transando numa suruba, isso aí já não estaria em tudo quanto é lugar? Pelo amor de Deus, as pessoas têm que entender. Tem Denzel Washington com a mulher. Aí, eram duas festas numa festa, e não, e além ele disso, fala, e além disso, não, e além disso, dentro dessa festa tinha o VIPão, que era onde ficava a galera que participava dos free coffees. Agora, é claro que tem muita gente envolvida. claro, não, porque até para ele ser poderoso, ele tinha que conviver com pessoas poderosas. Então ele tinha encontros sociais com essas pessoas. O que não faz de todo mundo perto dele um participante do Free Coffee. Não, de jeito nenhum. Entendeu? Faz parte, assim, eu Agora, posso ter um grande amigo que eu não faço ideia que faça uma coisa dessas, que eu não sei que quando eu ia embora da casa dele, ele começava o free coffee dele. Eu fui na festa, mas não significa que eu participei de tudo e que eu soubesse de tudo. Isso que as pessoas precisam rebalançar. Agora, tem aquele... Beto, a gente às vezes nem sabe, você sabe disso. Eu acabei de passar, enfim, às vezes você está namorando com a pessoa, morando com a pessoa e você não sabe quem ela é. Sim, E isso não exatamente. quer dizer que a culpa é sua. As pessoas, Não. elas têm demônios e coisas escondidas que você está Sim. entendendo? Você não sabe. Agora, essas festas, elas deviam ser, é o que você falou, as pessoas sabiam até qual das festas participava, o que mostra que as pessoas tinham já conhecimento, porque aquilo Todo mundo sabia. começou a se tornar habitual dele. Nada Não, acontecia. E Beto, tudo deve ter sido uma escalada de pior. Porque assim, ele vê um menino pobre de Nova York, que cresce cantando rap, ele percebe que só com música ele não vai ter o poder que ele quer, ele já se estabelece como empresário da música. Então eu total. canto, mas também pego esse cara para ganhar dinheiro em cima dele, esse daqui para fazer, eu me torno famoso, mas faço os outros famosos para que eu me torne mais poderoso, porque nada como eu ser o que eu sou e ainda transformar pessoas em grandes. Aí todo mundo vai querer ficar comigo. Porque eu sou o Midas, né? Eu ponho a mão e vira ouro. E ele vai indo nesse Total. crescente. Ele pega esse poder que ele conseguiu construir em cima de trabalho,
Sim. apenas para exercer o mal dele. E essas festas, com certeza, não começaram já aqui, com todo mundo drogado, elas foram num crescente. E durante anos. E as pessoas ao redor dele, que é a cultura do silêncio, não são só os seguranças, isso, porque eu acho impressionante como que você consegue ter um secto para exercer o seu mal. Você pega o Klein lá, o Klein que pegava criança, isso, aquilo, tal, não sei das quantas, ele tinha segurança para ir pegar a criança, médico, ou esse já é o outro filho, já estou misturando o filho e o pai. Então, assim, mas você tem um staff de pessoas que sabem o que está acontecendo ali dentro. Você tem médico dentro de um crime sexual, pondo soro na pessoa. Tem enfermeiro. Então, assim, só que para ele chegar aqui, ele começou aqui embaixo e foi galgando. E as pessoas, ali em Hollywood, todo mundo já sabia mais ou menos o que acontecia naquela casa, né? O que acontece é que vira a cultura do silêncio até mesmo da própria comunidade artística também, né? Não, todo mundo é isso que eu estou falando. Tem umas pessoas como o 50 Cent, que vem há um tempão falando isso. Parece que vai fazer um documentário sobre ele no Netflix. Ah, estão fazendo, é. Então, Netflix isso. está fazendo. E tem o Eminem, que cantou lá atrás e cantou agora, e lançou de novo. O último disco dele, ele chama o Puff Daddy de rapist. Então, isso que eu tô falando, as pessoas sabiam, e as pessoas ficaram caladas. Eu falo assim, no começo eu até falei, mas a Cassie calou a boca e pegou os 20 milhões. Mas se talvez não fosse ela dando esse primeiro empurrão, os feds não iriam atrás. Quando os feds chegaram lá... Os feds é a Polícia Federal Americana. A Polícia Federal Americana. Quando eles chegaram FBI, lá, né? ele tinha metralhadoras dentro de casa. Porque tudo vai, né? Você vai começar... Daí é arma, é droga, claro, é sexo, é dinheiro, é poder, é foto, é red carpet, é Instagram com não sei quantos milhões de seguidores. Tudo é poder, né? Pegou todas as armas que não estavam registradas corretamente e tem aquela coisa que virou uma piada agora nos Estados Unidos, que tinham 1.000 garrafinhas de óleo de bebê, né? Aí, que era usada para esses free cops. Aí eu vi uma entrevista ontem do advogado dele, aí eles falando assim... 1.000 garrafinhas, aí o entrevistado fala, o FBI diz que foram 1.000 garrafas de óleo de bebê. Quem precisa de 1.000 garrafas de óleo de bebê? Porque ele mora perto do Costco. O Costco é tipo, eu não sei se tem em São Paulo, Macro, onde você compra coisas, entendeu? Sim. É agora, o atacadão. Exatamente. O que um homem que não tem filhos, que não tem bebê, quer 1.000 garrafas de óleo... Aí ele falou, é por isso que ele comprou, porque o Costco é do lado da casa dele. Aí, obviamente, que os jornalistas foram lá e ele não comprou aquilo lá. E isso o FBI pegou também. As fitas, os vídeos... É que o óleo, ele ajuda até o óleo é para deixar tudo mais lubrificado. Então, é para isso. Fica na imaginação das pessoas. É para isso. E encontraram também drogas... Encontraram gravações. Tem gente por aí que está vendendo já gravações com pessoas famosas. Aí tem uma advogada que falou, eu estou com, naquilo que eu te falei, um vídeo com muito, muito, muito mais famoso que o Puff Daddy. Cara, deve estar muita gente com medo, porque sim, muito dessas celebridades que iam nas festas dele vão embora antes da... Muitos deles, inclusive, dão entrevistas. Na hora que o negócio ia começar a ficar pesado, eu pulava. Mas muitos participavam. E assim... mas você também, se você tem consciência do que vai acontecer numa festa seguinte, no seguinte, não estou falando da suruba, eu estou falando de pessoas obrigadas a fazer sexo. Se você tem consciência disso, não participei, mas você sabe... Mas é isso que eu falo, a cultura do silêncio. Agora, se você ler o suposto livro da Kim Porter, ele ameaçava ela de uma tal maneira, mas, ao mesmo tempo, ela fala ali, ela estava acostumada com aquele lifestyle de red carpet, de muito dinheiro. Então, tem uma coisa ali também que...
eu não estou culpando nenhuma mulher, mulheres são vítimas, mas tem uma coisa, Beto, que eu tenho até reparado na minha vida pessoal, vendo outras mulheres, por exemplo, que passaram o que eu passei, elas não têm a autoestima de se tirar de uma situação. Você está entendendo? Eu vejo mulheres mendigando o mínimo. E você põe um cara que, além de tudo, é milionário, elas, cara, finge que não está vendo o que está Não, e acontecendo. é milionário, não é só o rico, não é só o dinheiro, né? Ele é milionário com a exposição, Não é que é isso. mais forte ainda. Ele tem E uma. aí, pois Agora, é, mesmo depois do Me Too, do Epstein ter morrido, da Ghislaine ter sido agora julgada, do Harvey Weinstein estar tá na preso, cadeia. ele continuou fazendo essas festas? Continuou, isso é o mais esquisito. Até esse ano ele continuava fazendo freak-offs. Ô, Beto, entraram lá agora e tinham 1.000 garrafas de óleo Coisa de de óleo de bebê. bebê. Então, isso é uma coisa esquisita. Ele continuou. E ia continuar, mesmo depois que a Cassie Ventura foi. Só que como ele, né? Ah, eu não sei se você viu, você pode até botar aí. Ela falou tudo isso, o que que aconteceu? Ele falou que era mentira, que nada disso aconteceu, porém, apareceu aquele vídeo. Você já viu o vídeo dela Não, não saindo no vi. hotel? Procura aí. Cassie Ventura, Puff Daddy no hotel. Ela tentando ir embora do hotel e ele espancando ela, dando chute e E ninguém chamou a puxando ela. polícia? Não, e aí a história é o seguinte, ela conta, porque tinha um garoto de programa lá que ele queria que transasse com ela à força, porque esse era o fetiche dele, entendeu? Ver um homem O comendo estupro. o O estupro, estupro. e aí ele se masturbava, e ela tentando fugir, e aí ela falou, viu? Eu sempre falei, eu não vou culpá-la, porque depois que saiu o vídeo, ela falou assim, vou ficar eternamente com esses pesadelos na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu fico assim, cara, 10 anos, entendeu? 10 anos de abuso, 10 anos. No livro da Kim Porter, se for verdade, as coisas que ele fazia com ela, o cara é um bandido. Que odeia mulher, é isso que eu estou Sim. falando. E quando a Kim Porter falava, você não quer que as pessoas saibam que você é gay, ele descia a paulada nela. Olha, tem um diretor de um clipe que ele bateu porque ele não gostou de uma cena que botou. Tem várias mulheres que ele espancou. Olha a diferença do Puff Daddy para o Johnny Depp. O caso do Johnny, teve uma mulher chamada Amber Heard que acusou ele. A vida amorosa do Johnny Depp não Vem tem em nenhuma defesa. outra que falou nada. Pelo contrário, da Wynonna, a Vanessa A, Paradis, aquela aquela modelo bonita, modelo, Kate Moss, a Kate Moss. todas falaram, o Johnny que eu conheci não era assim, não tem uma. Cara, a Cassie falou isso do Puff Daddy. Eu não. Olha, Beto, eu estava vendo hoje de manhã mais, porque tem Sim. cada vez mais mulheres, cada vez mais pessoas. É praticamente os Estados Unidos inteiro. Eu fico Não. rindo, mas é muita gente. E ele tem também o Cuba Good. Como é que é? Ah, Cuba Cuba. Gooding Jr. É. Estava aí. Uma coisa horrorosa, né? Você O que, leu isso? o que ele o que fez, para as pessoas saberem, ele fez American Crime Story, ele fez o O.J. Simpson no American Crime Story, Sim. inclusive. É um ator que concorreu, acho que até ganhou o Oscar. Ele fez vários. Daí ele deu umas sumidas. Eu começo a entender por que ele sumiu uma época de Hollywood. O que aconteceu com ele nessa história? Ele é acusado também, né, de ter feito violências lá na casa do Puff Daddy com uma das... Não, menino, um homem, tá? E depois ele foi acusado de violência por uma outra pessoa. E assim, muito desses... eu estava vendo um advogado falar esse, que agora veio com 120. Esse veio com 120, mas tem 100 outras que ele ainda está pesquisando, tá?
E ele fala o seguinte: ele envolvia essas pessoas com essa coisa assim: eu tenho gravadora, eu posso te levar para Hollywood, eu Não, sou posso amigo fazer da não sei o Beyoncé, quê, sou amigo sou amiga desse, sou da amigo daquele. Beyoncé, vai na minha Ele, festa, ele chegava era lá. famoso, então ó, vem aqui em casa que você vai conhecer um monte de gente. Agora, o Michael Jackson, você viu essa história que ele estaria envolvido na morte do Michael Jackson? Ah, eu vi que tem esqueci uma negona, eu esqueci o nome dela. Ela é da teoria da conspiração, ela fica falando do bando de coisa. Isso eu não acredito, não. Agora, que ele abusou o Justin, eu acredito. E que se o livro da Kim Porter for verdade, que para mim faz todo sentido, que ele sabia que o Big ia morrer assassinado e pode até estar envolvido na coisa do Tupac, porque ela descreve detalhes de quando ela tentou, começou assim, o Tupac estava lá, e aí ele começou assim, meu pau é maior que o seu, querendo que o Tupac botasse o pau para fora, e aí o Tupac, do jeito que ela descreve, até a hora que ele resolve ir embora, e dali eles nunca mais falaram, porque o Tupac viu que o Puff Daddy estava querendo comer ele, entende? Eu acho que ele está envolvido nessas mortes, isso eu acredito, na do Big, na do Tupac, porque é muito Não, é que detalhes. do Michael Jackson é interessante que eu estava entendendo, mas de Ah, onde nasceu o Michael Jackson agora nessa história? É que parece que assim, o Michael Jackson quando ele vende as músicas para a Sony, alguma coisa assim, sim. ele começa, ele tinha um empréstimo com a Sony quer pegar as músicas dele, tem uma Uhum. história. E inclusive ele fala isso, que ele estava sendo explorado pela Sony. E a Sony era a Mariah Carey casada com o Big Aquele Boss, cara lá aquele que é o Motola. presidente, Motola, É, o Tony Motola, Motola. é. É. A Mariah Carey é amiga do Michael Jackson. O Motola é muito amigo de Puff Daddy. Puff Daddy. E o Michael Jackson parece que tem um vídeo que nunca foi lançado, onde ele avisava que iam matar ele fingindo que era uma overdose de remédio. E parece que. E aí lança, lembra que eles saíram até documentários de uns meninos falando que eles foram abusados pelo Michael Jackson? Parece que tudo Sim, isso sim, foi sim. organizado pelo Puff Daddy para destruir ainda mais a imagem do Michael Jackson, para que ele fechasse o negócio que o Motola queria. E o cara, o médico que fez a overdose no Michael Jackson, parece que Aquele do Popofonol. parece que era um cara ligado ao Puff Daddy. É uma coisa tão rocambolesca Olha, que eu não começo a achar que pode até é tudo tão não, agora que doido. você está falando, porque eu me tirei a Jaguar, ela já vem falando coisas de um tempão, que é verdade, mas muitas coisas é teoria de conspiração. Cara, pode ser até verdade, porque o nível de perversão e de. Cara, ele botou explosivos no carro de uma pessoa. Então Ele estuprava menininhos, você entende? Ele drogava e, as e pessoas. vamos entrar na personagem dele como se fosse um grande psicopata, não estou dizendo que ele seja, mas uma pessoa que faz tudo isso, ele tem um narcisismo muito forte, que até o cega, achando que ele vai sempre ser o maior de todos. Ele ser o autor da morte do Michael Jackson é maravilhoso, e ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo e ele, então, imagina. Imagina, olha, Imagina. se ele matou lá o tal o Big, o outro, o Michael, ele é um assassino em série, ele é um serial killer. Cara, e pode ser, porque que ele tinha essa violência dentro dele, tem, e que ele tinha essa megalomania. Ah, não, vamos voltar lá atrás, eu esqueci de contar, não sei se você sabe. Ele lá atrás, nos anos 90, namorava a J-Lo, a Jennifer Lopez. Sim, ele namorou ela e a Jennifer Lopez não quer nem lembrar disso. Por quê? Ele namorava a J-Lo de fachada, quer dizer, não, ela achava que era namoro. Sim, Ele queria, porque de fato ele é gay enrustido. Você vai vendo toda a história dele, toda coisa. Ele gosta de transar com homem, ele gosta de estuprar garotinhos. É uma ele loucura. é gay. É. As mulheres ele maltratava num nível que você não tem noção. Então a J-Lo, tadinha, que na época estava no auge da beleza, ainda é uma mulher linda, mas estava, Sim. ele quis desfilar. E como eu já te falei, mulher, às vezes a gente é muito desavisada para ver o que está acontecendo. Ainda mais, sabe uma coisa que eu descobri, Beto? Quando você não tem uma mente perversa, é complicado você reconhecer a perversão do outro, entendeu? A gente não acompanha. Concordo 100%.
Entendeu? Então foi isso que Concordo cem por aconteceu cento. com a J-Lo. Ela era nova, namorando um cara. Por quê? A Kim Porter mesmo fala. A Kim Porter, Que mesmo é a ele com mãe a dos filhos J-Lo, dele é a que mãe dos morreu. filhos, ele controlava, e ela engravidou dele quando ele estava com a J-Lo. Eles estavam uma vez numa boate em Nova York e teve um tiroteio. Uma pessoa foi atirada, ele atirou na cara de uma mulher. O Puff Daddy atirou. Foi uma confusão. O Puff Daddy pagou por um cara. Tem a entrevista dele. Ele agora mora. Cara, o pai dele é presidente de alguma coisa muito famosa. Eu não sei se é na Antigua, em algum lugar, mas era desses filhos de gente importante e rica aqui da América Central, da América Latina, que estava lá, porque como a gente, aquilo que a gente falou, políticos, Mauricinho, gente rica e famosa, eles Ali ficam. É, dentro dessa boate em Nova York não tinha ninguém que fosse pouca coisa. Ainda não, mais e tendo aí J-Lo e Puff Daddy. a Jennifer Lopez, a Kim Porter canta tudo, porque ela teve com eles, a Jennifer Lopez tendo um ataque querendo, achando que isso ia acabar com a carreira dela, o Puff Daddy pagou por esse homem ir para a cadeia no lugar dele. E essa mulher que recebeu o tiro na cara, até hoje, sempre falou ela falou, foi na minha cara. Quem deu o tiro foi o Puff Daddy. E ele se safou. E aí, imagina, você se safa de uma coisa dessa, de atirar na cara de uma mulher, Pô, mas a você J-Lo viu isso e a única coisa que ela se preocupou viu, foi com a carreira dela viu, e e não aí de prender esse homem. terminaram. Assim, Terminaram. mas ela podia ter dado uma bela testemunha e falou: não, quem matou, quem atirou foi ele que vai preso. Pois é. Não, todo mundo aqui em Porter fala Então, no livro, a mulher fala até hoje. Pois então é, só uma né, coisa, ele só ficou o que Beto? ele ficou, e só é tamanho do tamanho que ele é, porque gente muito grande passou pano pra ele. Mas, Beto, é o que eu estou falando, Então, é a cultura do silêncio que essa galera faz com eles próprios, entende? É muito doido. Tem um maluco que não é nada maluco, tá, gente? Que eu chamo meu malvado favorito. Aí pegam o Kevin Spacey e acabam com o Kevin Spacey, destroem o Kevin Spacey, acabam com a carreira do cara, porque é legal você ter uma ovelha ali aparecendo como lobo, e o lobo mesmo, as pessoas não atacam, né? Na Assim hora é a vida, certa. Beto. É. A vida não é justa. Tem o Kanye West, o Ye, né, que eu Sim. chamo de meu malvado favorito. Ele vem contando essa bola da podridão de Hollywood e da galera do rap e dessa coisa deles quererem dar droga para as pessoas. Ele vem falando um tempão e as pessoas chamando ele de maluco. E aí, uma vez, ele faz um grupo assim: as pessoas me chamam maluco porque eu falo a verdade da decadência dessa turma, entende? E aí agora tá todo mundo falando, e quem era o maluco, né? Que o Ye é Sim. outro que vem cantando essa bola. Agora, por exemplo, eu vou te mandar, acho que como é que é? Esqueci o nome da música, mas agora tem uma música, você põe aí do Eminem, não sei se é Flow, sei lá, que ele conta e que ele faz uma brincadeira e ele chama o Puff Daddy de rapist, de estuprador, tá ali. O Puff Daddy é um estuprador e saiu antes disso e eu fiquei pensando assim, cara, o Eminem se botou em risco. Mas tem essas pessoas também que, bom, se ele matou Michael Jackson, né? Tem gente, é a cultura, vamos lá. Jay-Z está envolvido? Tudo indica que sim. E vários O outros Jay-Z é dessa o marido turma. da Beyoncé. Então a Beyoncé Da está Beyoncé. envolvida Dizem que tem vídeo até da Beyoncé sendo participando do Freak Off? participando do Free Cops. Cara, Beto, eu todo Jesus. dia fico de noite, Rihanna tá salva. até agora Que a não vi Rihanna teve nada seus dela. problemas lá atrás, não tem nada a ver com Com o Chris esse. Brown, outra É, coisa, com o até Chris agora Brown, eu mas não vi não nada. com que eu Não, gosto tanto da Rihanna. Ficaria tão triste. não, não, não diz nada. O que está aí é Jay-Z, Beyoncé. Quem não participava era Eminem, era 50 Cent, essa galera que vem falando, né? Tem uma Jaguar Wilson que fica no TikTok. Antes disso tudo sair, ela já vem falando, só que ela é um pouco teoria da conspiração. Então você tem, sabe?
Agora, tá uma loucura. Eu todo dia vejo o Law and Crime americano, é um advogado com gente que foi abusada, gente que foi estuprada, menores de idade, crianças, meninos, sabe? E é isso, porque muitas dessas pessoas não sabiam que estavam sendo drogadas Sim. e Eu tô louco não para ver podiam ir esse embora. documentário da Netflix. Hoje ele tá preso lá em Nova York. Não vai. Ele tá em Nova York, não tá preso? Tá, ele trocou Parece que é numa ontem. cadeia horrorosa. Dizem que é a pior cadeia do mundo. E ele não está comendo porque ele está com medo de ser envenenado. Isso é verdade. Saiu, ele É. não está comendo. E ontem mesmo, porque aconteceu? Ele tentou o bail, como é que é sair? Como é que fala? Sair sob fiança. Ah, tá. Ele tentou sair sob fiança 2 vezes e foi negado. E aí ontem ele pegou os maiores advogados, pegou tipo um dream team igual o OJ fez para tentar o bail, a fiança pela terceira vez. Não vai sair, porque o que o juiz está falando? Foi provado que quando a Cassie Ventura falou isso e aí ela settled, né? Ela ganhou os 20 milhões e calou a boca, que ele ficou indo atrás de todas as vítimas, de pessoas que ele sabia que poderiam falar, ameaçando, tá? Ameaçando testemunha, coagindo Não, ele testemunha, ameaçou milhares de testemunhas. ele não sai mais nem a pau, em nenhum lugar do mundo quando você coloca em risco testemunha, inclusive. É isso. Então, o que o juiz alegou as 2 vezes para negar ele ir para casa, esperar o julgamento, é que ele faz essa correção com as testemunhas e ele pode fugir para qualquer lugar, porque ele é milionário, pode pegar enfim. Só que ele vai tentar a terceira vez, ele não sai mais. E Vou te vamos falar, ver quão milionário ele vai ser, hein? Porque só de advogado que ele vai gastar de dinheiro, o que ele vai gastar de dinheiro de indenização. Ele é milionário, mas ele não é o dono da Apple, ele não é o Jeff Bezos, ele não é o dono da Amazon. não, Ele não é vai, não é rico, um muito negócio. rico. Só que o dinheiro acaba muito rápido. Ué, você não viu o tadinho do Kevin Do Kevin Spacey que Spacey. aconteceu? Um cara que foi inocentado. Pois é, mas ó, só para ser inocentado, ele não estava com dinheiro nem para pagar Para a casa. a casa, né? E as pessoas ficam com medo dessa cultura do cancelamento que eu odeio e não Detesto. dão. Ó, por Agora, exemplo, esse que é um vocês. cara para ser cancelado, esse Didi aí é para ser cancelado. É para ninguém ouvir mais a música dele, é para ninguém mais compactuar com ele. Ele devia ter sido cancelado lá Você, atrás, pelos amigos dele. mas você não viu que o Spotify agora triplicou a música dele, que está todo mundo Imagina. mais ouvindo? Ele está sendo descoberto. É, Eu pus ali para saber quem era ele. Gente, eu eu juro, eu vou não te vi uma mandar o. música. Eu olhava assim, eu punha um pouquinho e falava, nunca ouvi, nunca ouvi. É que não é não ouço rap. Então, para Eu mim também ele não, mas eu vou é te que mandar. nem Jay-Z, eu só sei quem é Jay-Z por causa da Beyoncé. A Beyoncé eu ouço. O Jay-Z eu faço ideia quem seja, eu nunca ouvi nada dele, nunca vou ouvir, não tem nada a ver comigo. Mas assim, eu digo que são homens que nunca me interessaram, eu nunca soube quem era. Então, quando eu não sei, eu vou buscar. Só essa busca eu já ponho lá em cima. Então Total. as Mas eu vou pessoas te também mandar a estão música querendo saber. de maior sucesso dele Tá. e que me deu muito nojo, porque foi a música que ele fez homenagem ao Big. Cara, eu tenho certeza, e eu pensei nisso, porque eu li todo o livro e eu falei, cara, a riqueza de detalhes não tinha como ser inventado. E tudo que ela fala no livro corrobora com tudo que a gente vem lendo do FBI, tudo que a Cassidy falou. E aí eu vi uma jornalista americana, advogada, falando a mesma coisa. Ela falou: não, eu li o livro que os filhos estão dizendo que a mãe nunca escreveu, mas assim, eu, quando sou uma advogada, né? Ela é de acusação, tô lá no julgamento, eu presto atenção nos detalhes, porque tem coisas que não tem como inventar. Só quem viveu, entendeu? E o que me deixou com muita raiva é que ele basicamente matou o amigo, que não era amigo, ficou milionário cantando uma música em homenagem ao amigo. Assim, é um nível de psicopatia que é muito Não é. doido, sabe? É um Bom, mafioso, é isso, querido. ele Mas fala o quê? Ele fala que é tudo mentira, que ele é inocente. ontem, inocente, ontem, porque teve aquele advogado lá do Texas que está com 120 novas vítimas, ele escreveu uma coisa dizendo que absurdo, eu tô sendo. Mas olha só, quando teve o bafafá, porque a Cassidy
tacou, ela foi processar ele, os jornais saíram uma reportagem, em 24 horas ela desistiu, pegou os 20 milhões e calou a boca, dizendo, não, resolvi tudo isso na boa. Aí ele foi para as redes sociais, deu uma entrevista falando, viu, eu nunca fiz nada disso, eu sou inocente, mas aí, graças a Deus, soltaram essa imagem que ele ele batendo nela no hotel e que ninguém chamou a polícia. Luiz Felipe Melo, assim, é de uma aflição, sabe a mulher tentando fugir e o cara lá, ele caindo atrás. Tá. Total. Mas o que mais me impressiona é que ninguém chamou a polícia no hotel. Não, e dentro tava o prostituto, né? Mas assim, se você ler o livro da Kim Porter, tem uma coisa muito... Toda vez que ela tentava terminar ou acabar, ele chegava na casa dela, não só acabava ela de paulada, como chegava com segurança, metralhadora, toda uma entourage. E aí é isso que eu estou falando. Se ela for falar isso, é muito dinheiro e muito poder. A gente, graças a Deus, Beto, eu não sei bem o que está acontecendo esse ano. Quem é místico diz que é o ano bissexto, é o ano do dragão, porque eu estou sentindo que as máscaras estão caindo uma por uma. Isso é verdade. Então, que caiam todas logo. Minha amiga, vamos continuar sabendo aí, a gente vai continuar acompanhando, porque esse caso aí não tem parada, né? Isso é uma série de 10 temporadas. Porque novas personagens vão chegar, novas coisas vão acontecer. E a gente vai se atualizando. Ontem já chegou vários. Eu já estava vendo, eu falei, meu Deus, eu nem anotei, porque eu só estou dizendo que cada dia tem um caso, sabe? Amigo, eu vou te mandar, acabando aqui, eu te mando a música mais famosa dele. Combinado. Obrigado, meu amigo. Um beijo pra você. Tô com saudade. A gente se vê em breve. Um beijo. Bom trabalho. Tchau, tchau. Beijo. Pra nós. Beijos. Tchau, tchau.